As alterações que neles ocorrem obedecem a uma outra lei, de natureza moral. O segundo é que, devido à plasticidade do corpo espiritual, suas alterações e deformidades podem assumir proporções inimagináveis, podendo se situar entre uma luz fulgurante para os espíritos mais elevados e um ovo escuro e quase sem consciência, que é um dos últimos estágios da autodegradação do espírito. Zenon, você é uma pessoa inteligente, já estudou muito, é um artista talentoso. Como pode acreditar nestes absurdos? Almas perdidas por aí, transformando-se em animais ou virando um ovo? É impossível. Para admitir coisas assim, teríamos que negar a misericórdia e o amor de Deus e pensar nele como um carrasco. Obrigado pelos elogios. Vou tomá-los como sinal de apreço. Mas justamente por exercitar minha inteligência e procurar respostas para as minhas dúvidas, já passei do estágio de apenas acreditar. Crer em algo é uma opção, uma vontade. Posso escolher se acredito ou não, tendo ou não uma justificativa para minha crença. No entanto, por causa dos vários anos de estudo sobre a espiritualidade e da prática em trabalhos mediúnicos, posso afirmar que já atingi o estágio de saber o que estou lhe falando. O que está escrito nas obras espíritas pode ser comprovado na prática, pode ser sentido e visualizado por médiuns sérios e experientes. Eu mesmo sou testemunha do que lhe relato, pois já vi e já presenciei muitos destes casos nos atendimentos espirituais que realizamos. Sempre haverá alguém que ponderará que tudo poderia não passar de ilusão, ou farsa mesmo, já que não há como obter provas materiais de tais fatos, pois, é claro, não estamos tratando de coisas materiais. Entretanto, nós não podemos ignorar a comprovação vinda dos resultados dos atendimentos nas pessoas, as quais sempre apresentam uma melhora substancial em relação aos problemas que as levaram a buscar socorro espiritual. Mesmo as que não têm seus casos completamente resolvidos num primeiro momento experimentam um alívio considerável. Como que você relata que está acontecendo com Janaína? Bem, sou obrigado a concordar com você quanto à melhora de Janaína, pois isso eu estou presenciando. Mas daí a considerar possível a sua tese de almas mutantes, vai uma distância muito grande. Almas mutantes. Muito boa a sua tirada. Mas não é essa a ideia. Nem podemos afirmar ainda que seja o caso de Janaína, pois nada surgiu no seu atendimento que apontasse para isso. Pelo menos até agora. Mas há inúmeros casos de espíritos que vagam pelo mundo espiritual carregando as sequelas das experiências que viveram afastados dos caminhos que os levariam a se melhorarem na trilha evolutiva. Vamos continuar estabelecendo um paralelo entre o corpo físico e o corpo espiritual, deixando claro que estou tratando simplificadamente este último para melhor entendimento, porque, na verdade, ele não é um corpo único, mas um conjunto complexo de corpos, manifestações ou setes, que não precisamos detalhar neste momento. O alcoólatra, para pegar um exemplo conhecido por todos, acaba por comprometer ou destruir o seu fígado por causa da ação do álcool neste órgão. Uns sabem que tal dano acontece, outros não. Mas isso não faz diferença, pois o efeito é o mesmo em todos. Um agente físico, o álcool, atuando sobre um tecido físico, o fígado, causando alterações físicas neste tecido, comprometendo seu funcionamento e sobrecarregando os demais órgãos do corpo, podendo até ocorrer a morte por cirrose nos casos mais avançados da doença. Bem, então temos um agente físico-químico atuando sobre um conjunto de células que formam o corpo físico. Se fosse só isso, o caso terminaria aí, sem maiores transtornos. No entanto, os danos causados ao corpo físico estarão refletidos no corpo espiritual, onde, neste caso, a área correspondente ao fígado estaria apresentando uma séria deformidade, a qual poderia não ser nada parecida com o aspecto físico, pois é um meio diferente. Ali poderia se formar uma massa enegrecida, ou revestida por substância gosmenta, ou se criar um bloqueio que impedisse a circulação energética pelo local, além de outras inúmeras possibilidades. Como cada um de nós é um indivíduo com características energéticas próprias, os efeitos serão compatíveis com tais características. O importante é termos em mente que o corpo espiritual é formado basicamente de energia. Assim, as alterações que ali ocorrem são de origem de fundo energético. É pena que tenhamos pouco entendimento e poucas palavras para definir corretamente este processo,
mas creio que energia seja o termo mais próximo que podemos usar para tentar entendê-lo. Está bem. Para fins didáticos, vamos tratar dessa forma, como se fosse energia. Porém, há algo contraditório no que você está dizendo. Você diz que neste corpo espiritual haveria uma área correspondente ao fígado. Se há uma correspondência para este órgão, imagino que haja para os demais órgãos do corpo também. Bem, se este corpo espiritual é energético, conforme combinamos tratar, e não precisa executar as funções biológicas que o corpo físico necessita, por que seria ele uma duplicata do corpo físico? Excelente observação, padre. É assim, questionando e buscando respostas razoáveis, que construímos o conhecimento e chegamos mais perto da verdade. Vamos explorar a questão. Apesar de uma das partes do corpo não físico, a mais densa e que se citou mais próxima do corpo físico, receber o nome de duplo etérico, não se trata exatamente de uma duplicata, mas de correspondência mesmo. Cada parte, cada célula, do nosso corpo físico tem um correspondente energético no nosso complexo não físico. Isso não significa que ambos executem a mesma função, já que cada um tem estruturas, necessidades e composições diferentes, mas tudo o que acontece com um deles se reflete no outro. Existe um consenso de que alguns órgãos do corpo são associados a determinados sentimentos ou estados pelos quais passamos. Quando estamos amando ou tristes, sentimos isso no peito, ou no coração. Quando estamos com medo, sentimos-lo na região abdominal, como o que chamamos de friozinho na barriga. Quem costuma engolir sapos com frequência, tem mais chances de desenvolver cálculos renais. Quem atravessa um período longo de preocupações intensas, é sério candidato a sofrer de gastrite ou úlcera estomacal. Alguém que costume ser acometido por irritação ou raiva aumenta suas chances de ter problemas no fígado. E assim por diante, teríamos uma longa lista de desequilíbrios não físicos que podem repercutir no corpo físico, assim como de pessoas que sofrem com doenças misteriosas que não conseguem diagnóstico em exames e procedimentos médicos. Apesar de os sentimentos e as emoções estimularem a geração de diversas substâncias no corpo físico, que podem beneficiá-lo ou prejudicá-lo, isto é apenas parte do problema. Até aqui estamos de acordo? De acordo, apesar de haver explicações médicas para alguns dos males que está relatando, como gastrite e úlcera. Mas sabemos que há mais para ver do que aquilo que é possível observar com instrumentos. Bem, pela sua pergunta, parece que é agora que vem a parte indigesta do assunto, não? Eu não diria indigesta, mas talvez um pouco incomum para os padrões aos quais você deve estar acostumado. O fato é que a nossa parte não física dá uma resposta a tudo o que pensamos e fazemos, a todos os nossos sentimentos e a todas as nossas emoções. Disso depende a nossa saúde espiritual. Vamos relembrar que o espírito possui a característica da plasticidade, podendo se moldar com certa facilidade em resposta aos estímulos energéticos que nele circulam, ao contrário do corpo físico, que se mantém sempre numa mesma forma em obediência às leis da física. Assim, se nossos pensamentos, atos, sentimentos e emoções são de um nível elevado, baseados no amor universal e voltados para o bem comum, produzimos vibrações de alta qualidade, benéficas para o espírito, que vai se purificando e se iluminando. Por outro lado, se o que pensamos, fazemos e sentimos tem base no egoísmo, no orgulho, na intriga, na inveja, em segundos interesses, se vivemos para tirar proveito das situações e das pessoas que surgem em nosso caminho, se vivemos em pecado como diria você, nosso espírito recebe tais energias que criamos como se fossem golpes que lhe aplicamos. Ele vai se ressentindo, se ferindo, se mutilando e se transformando, sofrendo alterações em áreas específicas sensíveis às energias com as quais está sendo bombardeado, podendo assumir aspectos bizarros. Vai perdendo a sua luz e ficando opaco e escuro. Assim, já que somos um dínamo energético permanente, o espírito recebe os efeitos das energias que produzimos, sejam elas positivas ou negativas, proporcionalmente à frequência e à intensidade com as quais são produzidas. Tais deformidades são estranhas ao espírito, ou alma, como você chama. Não são naturais e incomodam, trazendo sofrimento, dor, arrependimento e remorso. Poderíamos dizer que quando um espírito se encontra neste estado ele está doente.
Apesar de até poder sentir dores e mal-estares como se estivesse no corpo físico, seu sofrimento maior é moral, consciencial. Tal estado de ânimo faz com que a maioria dos espíritos busque sua cura o mais depressa possível. E para as doenças do espírito, só existe um remédio: a reparação dos danos causados a si mesmo e aos outros através da reencarnação. Você falou que a maioria busca a cura. Por que não todos? Há quem não se importe em passar pelas dificuldades que você menciona. Bem, padre, há um bom número de espíritos que vivem nas regiões mais densas que comentamos há pouco, o umbral, que ainda não se deram conta do próprio estado no qual se encontram. Assim, vão permanecendo por ali se sustentando, se alimentando, com as energias vitais de outros espíritos, encarnados e desencarnados, num processo de vampirismo. Muitos deles fazem isso até sem saber o que está acontecendo. Um dia, sentiram-se melhor ao se aproximar de certas pessoas e daí por diante passaram a buscar tal bem-estar, mesmo sem saber por que se sentiam melhor. Outros descobriram que existem muitas fontes, espíritos encarnados e desencarnados, onde poderiam buscar a energia que lhes falta para conseguirem se manter, praticando conscientemente o vampirismo. Eles acabam por desenvolver suas técnicas e conseguem exercer algum poder sobre outros espíritos semelhantes através de concessões ou pela força, às vezes formando verdadeiros exércitos submissos à sua vontade. Assim se criam as estruturas de poder naquele plano, com legiões de vassalos sob as ordens de alguns comandantes, geralmente com um objetivo único: obter energia. Por não terem acesso às energias mais sutis e saudáveis devido às suas próprias vibrações grosseiras, aprimoram seus métodos e táticas para conseguirem as energias que lhes faltam no meio onde vivem, não lhes importando os meios que utilizarão para tal. E assim, alimentados com o que sugam de outros, eles se sentem bem e se retardam no erro. Exatamente. Quanto maior o comprometimento do espírito com o mal e quanto maior o poder que desenvolveu sobre outros espíritos naquele meio, mais tempo levará para perceber sua situação precária diante da evolução, pois se sente forte e poderoso. Mas isso acontecerá um dia. Não há como evitar o confronto consigo mesmo indefinidamente. E assim, todos os espíritos, sem exceção, uns com mais vontade, outros com menos, uns mais cedo, outros mais tarde, prosseguirão nas suas jornadas evolutivas. Passo a passo, subindo degrau por degrau, através de sucessivas encarnações, encontrarão as oportunidades de superar suas mazelas espirituais praticando o amor, o perdão, a paz, o entendimento, a caridade, a fraternidade, entre tantas outras ações regeneradoras. Como há correspondência entre os corpos espiritual e físico, as falhas estampadas no espírito doente serão refletidas no corpo físico ou na mente quando este encarnar. Não como punição, mas como instrumentos de aprendizagem, pois a vivência de uma limitação sem a consciência das suas causas ensina muito mais e mais profundamente do que quaisquer esclarecimentos ou informações que possam ser dados ao espírito. Dessa forma, o que o espírito aprender não será apenas um conhecimento que lhe foi passado, mas uma conquista. Um conhecimento que foi vivido e que estará no seu íntimo para sempre. Assim, quem tenha provocado um dano sério a uma parte de seu corpo em encarnações anteriores, terá o eco deste dano não nas encarnações seguintes através de alguma doença, deformidade ou limitação física ou mental. Então, se alguém morresse em um acidente e se arrebentasse todo, na próxima encarnação seu espírito traria para o corpo físico todos os reflexos do acidente. Não, padre. Não é este o caso. Nós estamos tratando de casos em que os danos tenham sido provocados por responsabilidade ou por vontade de quem o praticou. Um acidente é diferente, pois não depende da vontade daquele que se acidentou. Assim sendo, se não houver a intenção nem a responsabilidade dos envolvidos, o estrago fica restrito apenas ao corpo físico. A não ser que, Zenon faz uma pausa dramática para chamar mais a atenção do padre. A não ser que tal acidente, assim como uma doença ou situação penosa, tenha causado um sofrimento tão intenso a ponto de deixar profundas marcas mentais ou emocionais. E aqui nós encontramos a chave da questão: não será o efeito físico que irá se refletir no espírito, mas as energias e os sentimentos envolvidos e a maneira como a situação foi vivida. Assim,
Os reflexos no corpo espiritual se dão por causas morais, ou seja, pela qualidade das emoções e dos sentimentos envolvidos naquela vivência. Não está muito claro, não é? Não está, não. Eu estou meio no ar. Então, vamos pegar o exemplo de alguém passando por uma experiência muito ruim devido a uma doença grave. Suas reações e sentimentos poderão ser os mais variados. Pelo lado mais negativo, poderá não se conformar nem admitir que isso estivesse acontecendo justamente consigo, maldizer o mundo inteiro, tornar-se uma pessoa amargurada e de difícil trato, infernizar a vida de quem estiver à sua volta, tentar fazer com que outros se sintam culpados, enfim criar um ambiente horroroso não só para si como também para os que tiverem que lidar com a sua situação. As energias geradas e movimentadas por tais atitudes são terríveis tanto para o próprio doente como para os demais envolvidos, os quais, mesmo que amem e queiram sinceramente ajudar o enfermo, acabam tendo sentimentos negativos que se direcionam a ele, agravando mais ainda o seu caso. Como se não bastasse a própria enfermidade a causar sofrimentos, o doente ainda atrapalha e bloqueia o fluxo das energias curativas que fluem do espírito para o corpo físico, e vice-versa, minando-se com energias de baixa vibração que agravarão mais e mais a doença. Nestes casos, o espírito do enfermo fica contaminado por todas aquelas energias ruins geradas por ele mesmo. Ao desencarnar, o espírito abandona o corpo físico debilitado, levando consigo todas as mazelas energéticas que provocou. Conheci algumas pessoas que agiam assim. Era de dar dó ao estado no qual se encontravam quando terminaram seus dias. Por outro lado, uma reação positiva seria o enfermo aceitar sua doença como algo natural que está lhe acontecendo e enfrentar as dificuldades com ânimo e fé, como um desafio a ser vencido. Mesmo que não conseguisse restabelecer sua saúde, a vitória seria passar pelas atribulações sem se lamentar e sem sobrecarregar os demais desnecessariamente, passando um exemplo de dignidade, de fé e de esperança, sendo cordial, estando em paz consigo mesmo e com os outros, cultivando a tranquilidade ao seu redor e eximindo de culpa a quem quer que fosse. Reagindo dessa forma, tendo consciência de que só acontecerá o que tiver que acontecer, de acordo com seu merecimento, a doença deixaria de ser um monstro maléfico e passaria a ser um instrumento de aprendizagem, uma nova janela aberta, através da qual o enfermo poderia enxergar um mundo diferente, uma nova realidade com a qual até então não mantivera contato. Poderia descobrir que outros estão passando pela mesma situação e achar que poderia ajudá-los a enfrentá-la compartilhando a sua experiência. Poderia fazer, e faria, o possível para alcançar a cura, mas com esperança, tranquilidade, calma e sobriedade. Tal atitude favoreceria o próprio organismo para se defender contra a doença que o ataca, pois manteriam abertos e desobstruídos os canais por onde fluem as energias regenedoras, mais altas e qualificadas. Quem assume tal atitude quando enfrenta uma adversidade não cria energias negativas que iriam impregnar seu espírito. Pelo contrário, se seu espírito já possuísse algumas marcas negativas, estas poderiam ser anuladas, curadas, pelo proceder positivo do doente. Neste caso, mesmo que o corpo físico terminasse no pior estado possível, o espírito não levaria consigo qualquer reflexo da doença. Também já conheci gente que encarava desta forma as suas adversidades, mas em bem menor número que as primeiras. Um caso em especial é digno de menção. Eu tinha um amigo, um padre que trabalhava numa universidade, que teve diagnosticado um câncer já em estado irreversível. Mesmo assim, não se lamentava nem perdeu sua alegria e sua vontade de trabalhar e de servir. A previsão dos médicos era de que ele teria mais 6 meses de vida. Ou 1 ano, no máximo. Como ele estava envolvido num projeto da universidade, estabeleceu para si mesmo que não poderia morrer antes de acabá-lo. Quando acabou aquele projeto, envolveu-se em outro, estabelecendo o mesmo objetivo, não morrer enquanto não terminar o projeto. E assim foi durante anos. Quando ele terminava um projeto, já se envolvia no outro firmando o mesmo compromisso consigo próprio. Ninguém conseguiu explicar por que a sua enfermidade passou a avançar tão lentamente, quase estacionando, sendo creditada apenas a sua vontade e os anos a mais que viveu. Estava certo quem pensou assim, pois a vontade é uma força extraordinária, capaz de movimentar um turbilhão de energias na direção para a qual ela é apontada. No caso do seu amigo,
O diagnóstico foi feito baseado em exames e análises do seu corpo físico. Tais procedimentos, porém, não são capazes de detectar o que poderia ser a origem dos males, que são os distúrbios e desequilíbrios presentes no espírito. O seu amigo, através da sua vontade, do seu empenho, das suas preces e da sua fé, conseguiu harmonizar seu espírito a ponto de quase interromper a evolução da doença, a qual nada mais era do que a materialização no corpo físico das desarmonias do seu espírito. Mas como poderia haver desarmonia no espírito de alguém que dedicou toda a sua vida a ajudar os carentes e a fazer o bem? Você está falando apenas de uma vida, padre. Não podemos esquecer que, antes desta, seu amigo viveu outras inúmeras encarnações, nas quais cometeu falhas, colocando negatividades no seu espírito, e acertos também, carregando positivamente o espírito. Nesta vida que você menciona, parece que seu amigo conseguiu fazer resgates importantes do seu karma, não só pelo sofrimento que passou, o qual foi minimizadas pela atitude positiva que teve diante das adversidades, mas principalmente pela obra caridosa que executou. Além de boa parte das energias negativas que carregava ter sido purgada, descarregada, do seu espírito para o corpo físico através da doença, ainda conquistou méritos pelas suas ações baseadas num dos mais puros sentimentos que existe, dos que mais pesam no lado positivo da nossa balança energética, a caridade. É um enfoque bastante interessante, principalmente pela forma como você apresenta as relações de causa e efeito que poderiam existir entre a alma, ou espírito, e o corpo. Se não existissem algumas questões que para mim são inaceitáveis, poderá se tornar mais interessante ainda se, ao considerarmos tais relações, for possível explicar como acontecem os milagres, como são chamadas as curas que seriam impossíveis segundo a limitante visão científica. Como corpo e espírito formam um só conjunto, o que acontece com um, obrigatoriamente se reflete no outro. As casas espíritas produzem tais milagres todos os dias. As benzedeiras também. E os pajés nas suas tribos. E os pastores e padres nos cultos destinados a curas. Em todos estes casos há uma intervenção externa que atua na parte energética das pessoas que buscam um remédio para os seus males, iniciando-se a cura pelo espírito como consequência da harmonização das energias que lhes são próprias e a anulação ou remoção das energias negativas que adquiriu. E assim, se a doença que se manifesta no corpo físico tem origem espiritual ou energética, ao tratar-se adequadamente a origem do mal obteremos como efeito a cura ou a melhora física. Se fosse assim tão fácil, não existiriam tantos doentes e tantos males no mundo. Bastaria que se realizassem missas, ou cultos, ou sessões, ou sei lá o que, na intenção de curar os doentes e teríamos resolvido todos os problemas, mas ninguém falou que era fácil. Muito pelo contrário. A maior dificuldade está justamente no próprio doente. Não basta lhe enviar energias, seja explicitamente ou sob a forma de preces, rogações ou bênçãos. Isso qualquer um pode fazer. Porém, para usufruir as energias benéficas que lhe são endereçadas, o doente precisa estar apto. E aqui estou chamando de doentes não só os que sofrem de enfermidades, mas também aqueles que possuem vícios ou desvios de conduta ou de caráter. A doença da qual falo não é da carne, mas do espírito. O doente precisa querer se curar interiormente primeiro, o que implica um esforço sincero no sentido de se melhorar, de se aprimorar, de se desenvolver e de se conhecer. Ele precisaria se conscientizar de si mesmo e dos outros, do seu papel no mundo, das suas responsabilidades mundanas e espirituais e assumir a sua vida. Bem, mas agora teremos que convir que quem conseguir tal nível de consciência já terá condições de se autoajudar, não precisando que outros venham a pedir por ele. Porém, até se chegar neste estágio, um longo caminho tem que ser trilhado. Mesmo assim, toda ajuda sempre será bem-vinda. Principalmente para os que ainda se encontram inconscientes de si mesmos. Mesmo que não se consigam os efeitos desejados com estes, as energias a eles direcionadas servirão como um empurrão para cima para quem está se afogando, possibilitando que pegue mais uma golfada de ar para continuar lutando, até se dar conta de que somente se salvará quando iniciar a sua reforma interior. Você está certo neste aspecto. Por mais que se fale, por mais que se tente abrir os olhos de certas criaturas, parece que se está conversando com uma porta.
O termo inconscientes de si mesmos que você usou é muito apropriado, pois realmente parecem uns sonâmbulos que ficam vagando por aí, sem saber de onde vêm, para onde vão e nem por que vão, sem nenhum sentido para as suas vidas, apenas se deixando levar pelas ondas da ignorância. São estágios de consciência pelos quais todos passam durante as sucessivas encarnações, até que consigam interiorizar os valores morais que elevam o espírito. É nesta fase de treva consciencial que o espírito adquire e expande o seu karma negativo. Somente com o desenvolvimento da sua consciência, assimilando as leis que regem a harmonia e o amor entre todos os seres, o espírito conseguirá reverter as negatividades que marcam seu espírito devido às falhas cometidas. Não basta apenas o conhecimento. É necessário consciência mesmo. Um criminoso não melhora apenas pelo fato de estar preso por causa do crime que cometeu e por lhe falarem que o que fez era errado. Para se melhorar, ele precisa entender e assumir como uma verdade só que o crime é prejudicial para a sociedade e para ele mesmo. Não basta dizer para uma criança que ela deve ficar longe do fogo para não se queimar. Mesmo que acredite no que lhe falam, ela não sabe o que é uma queimadura. Um dia ela passará por essa experiência e somente neste dia terá consciência do que lhe falavam e passará a respeitar o fogo. Isso não é castigo. É apenas consequência. Quem bota a mão no fogo, se queima. Quem prejudica outros por qualquer meio, causa uma lesão no seu espírito. Cada ação, assim como deixar de agir quando era necessária uma ação, sempre gera uma consequência física ou energética. Se o resultado, também levando-se em conta a intenção e os sentimentos envolvidos, for positivo, então haverá alguma regeneração no espírito doente ou um acréscimo de luz no estádio. Se o resultado for negativo, então haverá um dano energético no espírito. E, assim, cada espírito que tiver adquirido suas marcas espirituais ruins sempre terá novas oportunidades de corrigi-las com a prática das virtudes que podem reverter os danos que causou a si mesmo, através da única forma possível de reparação, que é a reencarnação. Apesar de discordar em alguns pontos, Padre Guilherme acompanhava com atenção, achando interessante o contato que estava tendo com uma nova visão da espiritualidade. Notando a sua atenção, Zenon continuou. E assim, cada reencarne é precedido de um planejamento detalhado que envolve a seleção das condições financeiras, culturais, familiares, entre outras, que forem mais apropriadas para a aprendizagem que o espírito necessita. Também são definidos os espíritos com os quais se relacionará, seja como familiares, amigos, colegas, relacionamentos amorosos, tanto para convivências passageiras ou duradouras, para que possam se reconciliar de pendengas passadas, ou um ajudar o outro a alcançar determinado objetivo, ou para trilharem juntos uma mesma caminhada, entre muitas outras alternativas. Os espíritos que já desenvolveram certo nível de consciência participam deste planejamento, pois conseguem identificar suas necessidades e suas fraquezas. Assim, geralmente passam por um período de preparação na espiritualidade antes de reencarnar, buscando as forças que irão precisar para cumprir suas próximas missões. Para os espíritos inconscientes de si mesmos, como você gostou que os chamasse, não há esta alternativa. Seria impossível que participassem das decisões por não terem como saber o que lhes seria bom e útil aprender do ponto de vista espiritual. Eles apenas enfocariam as suas vontades, as quais teriam mais relação com as paixões e os desejos mundanos do que com as necessidades evolutivas do espírito. Porém, em qualquer dos casos a reencarnação será um remédio para o espírito doente. Às vezes será mais amargo, às vezes não. Dependerá somente do modo como o próprio espírito viverá as experiências que o guardam na sua próxima encarnação, pois só existem duas alternativas para o aprendizado do espírito, o amor ou a dor. O amor ou a dor? Sim. São as formas mais comuns pelas quais o espírito se desenvolve. O amor é sempre o melhor método. É o que garante uma assimilação completa do ensinamento. É o que eleva a vibração do espírito. É o que mais purifica. É o que contribui para a construção de um mundo melhor. A vida encarnada baseada no amor é uma escolha do espírito. Ele tem toda a liberdade para escolher se será o amor ou não o sentimento que irá guiá-lo durante a sua trajetória na Terra. Porém, de qualquer forma, o espírito tem uma missão a cumprir e uma lição a aprender enquanto estiver encarnado. Não há quem esteja neste planeta a passeio. Nem eu, nem você,
nem ninguém. Então, se o espírito abre mão do amor como instrumento de aprendizado, não vai lhe restar outra alternativa senão a de aprender a sua lição através da dor, ou seja, passando por necessidades, por doenças, por limitações, por sofrimentos, entre outras possibilidades, para assimilar, tomar consciência, adquirir de forma vívida o conhecimento daquilo que lhe falta para se elevar. Bem, agora eu precisaria abordar, de novo, uma questão que lhe traz um pouco de desconforto, a memória espiritual. Pode falar sem rodeios. De tanto ouvir sobre isso nos últimos tempos, já estou ficando meio anestesiado mesmo. Anestesiado? Não precisa tanto. A questão é que a memória espiritual desempenha um papel essencial na evolução, pois, apesar de estar inacessível à consciência, continua influindo na vida do espírito encarnado. Nós já conversamos sobre isso. Mas há, ainda, pelo menos mais uma característica interessante sobre ela. Quando o espírito abandona o corpo físico e volta para o seu lar etéreo, geralmente há uma expansão da sua consciência. Alguns, ao perceberem que a sua vida não se resumia apenas àquela que findara no último corpo físico, mas era uma sucessão de experiências terrenas encadeadas e relacionadas umas com as outras, podem descobrir que cometeram muitas e terríveis falhas, que deixaram de cumprir com os compromissos que assumiram consigo mesmo e com outros, que acabaram por desperdiçar mais uma oportunidade, e assim por diante. Nem todos são fortes o bastante para ficar frente a frente com seus erros quando estes são muitos ou muito grandes. Nestes casos, sua própria consciência pode começar a atormentá-lo de tal forma que ele passará a um estado de sofrimento tão intenso que em nada irá ajudar a sua permanência naquele meio. Em vez de restabelecer suas forças, o espírito passaria a se degenerar por causa dos sentimentos de culpa e de remorso, sem que ninguém consiga ajudá-lo. Então, a reencarnação seria uma alternativa utilizada como remédio para dar um tempo que possibilitasse ao espírito se recuperar dos seus desequilíbrios. Seria algo comparável a internar por um tempo alguém que surtou? Podemos usar este exemplo. Porém, qualquer que seja a situação, o aproveitamento da oportunidade de aprendizado criada pela reencarnação sempre vai depender da forma como o espírito irá se posicionar com relação às experiências pelas quais irá passar durante a sua vida na Terra. Valem aqui os mesmos preceitos dos quais falamos há pouco com relação às reações positivas e negativas no exemplo do doente grave. Enfim, cabe exclusivamente ao próprio espírito providenciar a sua evolução. Sempre terá ao seu alcance a ajuda de espíritos amigos, bastando que peça o auxílio que precisar, o qual sempre virá, mas exatamente até o ponto onde não seja comprometida a conquista pessoal do espírito encarnado. Ele deverá usar seus próprios recursos para alcançar a vitória sobre si mesmo, pois cada um tem forças suficientes para carregar seu próprio fardo. Sabe, Zenon, deixando de lado dogmas e posições pré-assumidas em função de compromissos religiosos, sou obrigado a admitir que a hipótese da reencarnação, da maneira como você a expõe, consegue explicar diversas situações até então inexplicáveis e cheias de mistérios. As questões que eu mais achei interessantes foram a que determina a responsabilidade de cada um por si mesmo no processo evolutivo e as várias oportunidades de correção dos erros cometidos que a reencarnação possibilitaria. Como doutrina, se bem divulgada e trabalhada, parece ter condições de se firmar e arrebanhar muitos adeptos. É verdade. Tanto que a doutrina espírita já existe há quase 2 séculos e cada vez se difunde mais pelo mundo. Mas o enfoque principal nem é a quantidade, mas a qualidade dos adeptos. Assim, quem procura uma casa espírita é, ou deveria ser, encorajado e estimulado a procurar se melhorar como ser humano e a buscar o conhecimento e a compreensão da espiritualidade. Como você tem uma mente aberta, achei que entenderia de maneira razoável o que discutimos. Entender o que você falou, acho que eu entendi. Aceitar ou adotar é outra questão. De qualquer forma, esclareça-me uma coisa. Vocês, espíritas, pregam que um espírito passa por diversas vidas, sendo cada uma delas uma oportunidade para reparar os erros cometidos nas anteriores. Quem assume tais premissas como verdade sabe que sempre terá outras vidas mais adiante para consertar os estragos que fizerem na atual. Isso não induz as pessoas a relaxarem a vigilância sobre si mesmos e se permitirem cometer abusos. Como vocês lidam com esta questão? Bem,
Até há pessoas que justificam seus comportamentos da forma como você falou, mas estes apenas procuram desculpas. Assim como há os que levam vidas desregradas e esperam até o último momento para dizerem Senhor, Senhor, contando com a tão alardeada misericórdia divina para terem todos os seus pecados perdoados num último ato de arrependimento. Mas quem leva a sua vida a sério e tem um mínimo de entendimento sobre a mensagem evangélica dos grandes mestres da humanidade jamais usaria tais argumentos, a não ser como piada ou brincadeira. Quem, de sã consciência, tendo uma dívida que o incomoda muito e tendo dinheiro disponível para pagá-la, deixaria de saldá-la à vista, preferindo pagar mais tarde em várias parcelas e com juros. Estaria apenas adiando a sua paz sem necessidade. Esta questão não preocupa os espíritas, nem os hindus, nem as demais correntes que têm conhecimento sobre a reencarnação. Se alguém assumir tal atitude é por sua própria conta, seja qual for o motivo. De qualquer forma, a responsabilidade será sua e, por mais estranho que possa parecer, também isso será útil para o aprendizado do espírito na sua marcha evolutiva, pois um dia ele acordará para a verdade e terá aprendido com as consequências dos enganos aos quais se submeteu por vontade própria. E assim, conforme a sua escolha, o aprendizado terá ocorrido através da dor, quando poderia ser através do amor, se, ao invés de preferir ceder aos desejos inferiores mundanos, tivesse optado pelos ensinamentos sublimes e elevados de tantos espíritos superiores que já estiveram entre nós e deixaram suas mensagens para nos orientar. Principalmente Jesus. É aí que o trabalho de evangelização desempenha seu papel mais importante, que é espalhar suas sábias palavras a todos para que possam nelas se apoiar como uma tábua de salvação para não se afogar no mar das paixões e dos desejos humanos. Porém, Zenon, desculpe a minha ignorância, mas sempre que você fala em Jesus, eu não consigo associá-lo ao Espiritismo. Não vejo como a mensagem evangélica de Jesus poderia ter alguma relação com uma doutrina que prega a comunicação com os mortos. Padre, eu entendo a confusão na qual se encontra, principalmente por tratar-se de algo completamente novo para você. Ela é apenas fruto do desconhecimento sobre o assunto. Porém, afirmo-lhe que não apenas se relacionam, mas que Jesus é justamente a base de sustentação da doutrina espírita. Com o devido esclarecimento, você vai ter uma visão muito mais clara sobre esta questão. Veja só como as coisas acontecem e como não devemos ignorar certos sinais. Quando saí de casa, algo me dizia para trazer uns certos livros para você. Eu não entendia a razão e ficava me perguntando, por que logo estes? Achava que não teria como lhe dar tais livros ou que você não os leria. Mas agora, depois da nossa conversa, eu já sei o porquê. Zenon levou a mão dentro de uma sacola que habitualmente levava a tiracolo e puxou alguns livros. Tome. Estes são os livros de Newton Bonder que eu havia lhe prometido: A Cabala do Dinheiro, A Cabala da Inveja e A Cabala da Comida. E estes são os livros que eu não sabia porque estava trazendo também. Foram ditados por espíritos iluminados, cabendo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a organização dos textos. São o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Lendo-os, você vai entender muito melhor o que temos conversado sobre o Espiritismo. O primeiro se baseia no Evangelho de Jesus, mas sob um novo enfoque com novas revelações, reproduzindo e fazendo referências a diversos trechos da Bíblia, dando-lhes uma nova interpretação, agora possível graças aos conhecimentos que nos foram transmitidos pelos Espíritos. É o meu livro de cabeceira. Se todos o tivessem e o estudassem, tenho certeza que o mundo seria bem melhor do que é. Você está querendo que eu fique com o seu livro de cabeceira? O meu exemplar está em casa. Eu tenho alguns adicionais para emprestar ou presentear os amigos. Este é seu. E o outro, o Livro dos Espíritos, também. Ele trata a questão da espiritualidade, na forma de perguntas e respostas, dando informações e esclarecimentos muito importantes. Tenho certeza que você vai apreciar bastante estes dois livros. Só espero que não venham a lhe causar problemas quando forem para sua estante. Não se preocupe, Padre Guilherme, baixe o tom de voz. Ninguém vai vê-los. Eu tenho um lugar especial na minha estante para os livros que, digamos, não seriam os mais recomendados para um padre, e mesmo.
Você está sempre me surpreendendo. Então, existe um esconderijo para as leituras obscuras. Eu apenas procuro evitar problemas desnecessários. Além do mais, não há nada de obscuro no que leio. A não ser que você assim considere os livros que está me dando, não, claro que não. Estava só fazendo uma brincadeira. Vamos pegar nosso rumo. Vamos. Ambos já haviam acabado o almoço e estavam prontos para se dirigir ao Lar Esperança, conforme haviam combinado. Zenon havia tomado o cuidado de ser discreto com relação aos livros que entregara a Padre Guilherme, colocando-os dentro de um envelope grande. Mesmo assim, passaram na casa do padre para largar os livros antes de seguirem. O padre aproveitou para pegar as fotos que tinha do Lar Esperança, as quais Zenon havia lhe pedido. Enquanto estivessem esperando pelos amigos de Zenon no Lar Esperança, poderiam selecionar as melhores para serem expostas nos painéis que estavam sendo preparados no Centro Espírita para a divulgação da campanha de doações que se iniciara na semana anterior. Padre Guilherme nem sonhava com a surpresa que estava preparada para aquela tarde. 10. Mãos que curam. Durante o caminho, Padre Guilherme tentou falar sobre a compra dos móveis. Queria saber em que pé estava a pesquisa que Zenon havia se comprometido a fazer com as lojas da capital e tentou falar dos orçamentos que havia levantado no comércio local. Tinha pressa, pois o dinheiro estava disponível e as necessidades do Lar Esperança gritavam para serem atendidas. Zenon desviou o rumo da conversa afirmando que não havia por que se preocupar. Assim, sem o padre entender o aparente desinteresse de Zenon, ficaram de tratar do assunto depois. Já passava das 2 horas da tarde quando eles chegaram ao Lar Esperança. Padre Guilherme e Zenon entraram e conversaram um pouco com as senhoras que cuidam do lugar e com as crianças. Janaína brincava com os meninos que viviam lá, Lucas e Daniel, e parecia estar muito bem. Quando percebeu a presença dos visitantes, aproximou-se dos dois devagar, fixou o olhar em Zenon, sorriu-lhe por alguns segundos e falou: "Obrigado." Em seguida, saiu correndo atrás dos meninos, do jeito que conseguia devido às suas limitações motoras. Padre Guilherme, estarrecido e de boca aberta, olhava para Zenon sem entender como nem porque Janaína estava agradecendo a ele. Uma lágrima de emoção rolou pela face de Zenon, que interpretou o gesto da menina como um sinal que lhe mostrava que estava no caminho certo quando se dispôs a ajudá-la espiritualmente. Padre Guilherme não conteve a curiosidade. "Não entendi. O que está acontecendo? Por que ela está lhe agradecendo?" "Ora, você não sabe?" Padre Guilherme estava visivelmente constrangido e confuso. "Bem, eu sei o que você me relatou. Mas Janaína não tem como saber, pois não lhe foi falado nada. Ainda assim, mesmo que lhe falássemos, ela não teria condições de assimilar. Confesso que estou meio sem chão. Nunca havia passado por situações como as que estou vivendo ultimamente. As bases das minhas convicções já estão estremecidas, ela pode não saber de forma consciente. Com certeza, nem conseguiria explicar coisa alguma. Mas não vamos esquecer que ela reviveu aqueles momentos de sua vida anterior durante o atendimento que fizemos na semana passada. Por ter sido tratada através da sua parte espiritual, inconsciente, mesmo ela não podendo se lembrar, os reflexos do trabalho se apresentam na forma de sentimentos e de sensações. No caso dela, devido ao seu estado, onde as fronteiras entre consciente e inconsciente não são bem delimitadas, podemos detectar os efeitos dos seus atendimentos através de suas manifestações espontâneas e de alterações visíveis de comportamento. Agora, quanto às suas convicções, padre, não se preocupe tanto, elas serão abaladas mesmo. Mas, em compensação, você se transformará em um homem mais inteiro, mais completo, e com mais compreensão da vida. Padre Guilherme apenas olhou para Zenon por alguns momentos, refletindo se valia a pena todo aquele envolvimento e todo o trabalho que teria para rearranjar seus pensamentos no caso de se confirmarem as coisas que Zenon lhe relatava. Ao perceber que poderia estar sendo levado a se acomodar numa situação por medo, por insegurança, ou mesmo por preguiça, resolveu que valia a pena, sim. Não fugiria do desconhecido. Nem se acovardaria diante das lutas que tivesse que travar consigo mesmo. Então, resoluto, voltou-se para Zenon. "Venha comigo. Quero ver se surge a oportunidade de lhe mostrar uma coisa. Vamos levar as crianças para brincar lá fora."
Zenon o acompanhou. Acomodaram-se em um banco e ficaram conversando enquanto as crianças brincavam no gramado em frente. Zenon estava curioso, mas se mantinha paciente aguardando a iniciativa de Padre Guilherme para lhe mostrar o que pretendia, o que não demorou muito para acontecer. Alguns minutos depois, as crianças estavam correndo e Daniel abandonou a brincadeira e se dirigiu para onde estavam os dois. Chegou ao lado de Padre Guilherme e o abraçou na altura da barriga. O padre permaneceu imóvel e chamou a atenção de Zenon para que observasse a cena. Passados alguns momentos, Daniel pegou uma das mãos de Padre Guilherme, colocou-as sobre o seu ombro direito e voltou a abraçar a barriga do padre, que fechou os olhos e passou a orar em silêncio. Pouco depois, Daniel se desvencilhou do padre e voltou à brincadeira. Após concluir suas orações e seus agradecimentos a Deus, voltou-se para Zenon. Você viu o que o menino fez? Vi. Ele gosta muito de você. Parou de brincar e veio até aqui para lhe dar um abraço. Aconteceu bem mais do que isso. Lembra-se que você me aconselhou a usar minhas mãos para ajudar as pessoas? Que você disse que poderiam ser úteis inclusive no tratamento de doentes. Lembro, sim. Mas, e aí, na hora eu não liguei para o que você falou. Não entendi e nem dei importância. Mesmo depois de ter acontecido algo estranho quando eu estava orando na igreja, não consegui ligar a nada, nem imaginei como poderia usá-las. O que aconteceu? Ao final da minha prece, pedi a Deus orientação e amparo. Estava me sentindo meio perdido por causa dos acontecimentos que estavam se sucedendo como uma avalanche sobre mim. Então, quando voltei as palmas das mãos para cima, comecei a sentir um formigamento bem no meio da mão. Abri os olhos e vi que minhas mãos tinham um brilho estranho, como que formando uma névoa ao redor. No início fiquei assustado, mas em seguida entendi que aquilo era uma confirmação do que você me havia recomendado. Mas eu não sabia o que poderia fazer com as mãos. Nem como. Foi Daniel quem descobriu o que eu deveria fazer. Daniel descobriu. Como assim? Deve ter sido a resposta de Deus às minhas súplicas. Veja só. Fico todo arrepiado só em falar nisso. Fica arrepiado, é? Vamos lá, Padre Médium, conte logo o que aconteceu, Médium, eu? Ora, essa. Que besteira. Mas vamos ao que interessa. Você não notou que quando Daniel se achegou a mim, pegou uma das minhas mãos e colocou-a no seu ombro? É verdade. Ele fez isso. Pois ele vem agindo assim durante esta semana. Ele brinca com as outras crianças, se agita e depois de um tempo me procura. Se eu não tomar a iniciativa de colocar a minha mão em seu ombro, ele mesmo a coloca. Eu já fiz essa experiência. Devido às suas limitações, ele não consegue expressar com clareza as suas necessidades, sendo necessário observar e avaliar seu comportamento para deduzir algo. Nós vimos que alguma coisa o incomodava, pois ele andava indisposto, choroso, evitando usar o braço direito e às vezes levava a mão ao ombro. Nós o levamos ao médico no início da semana, que solicitou alguns exames. Recebemos os resultados dos exames ontem e os apresentamos ao médico, que constatou uma inflamação na articulação que une o braço ao ombro, causando dor e dificultando seus movimentos. Então, desde ontem mesmo, ele está sendo medicado e vem melhorando. Mas como ele descobriu as suas mãos? Era o que eu me perguntava também. Analisando o comportamento do menino e o meu, acho que encontrei o elo de ligação. Eu tenho o costume de colocar as mãos nos ombros das crianças quando estou caminhando com elas. Sempre faço isso automaticamente quando as levo para o pátio ou para dentro da casa. A explicação que encontrei foi que é provável que Daniel sentisse algum alívio na sua dor quando minha mão entrava em contato com seu ombro. Então, tendo feito tal associação, passou a procurar minhas mãos para aliviar a dor que sentia. Pode parecer presunção minha falar desta maneira, ou atribuir-me algum poder que pudesse produzir um efeito deste tipo. No meu íntimo, é assim que me sinto, presunçoso. Tenho receio de estar cedendo ao pecado da soberba, mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de perceber o que está nítido aos meus olhos, que Daniel chega até mim incomodado, sentindo algum desconforto, e após alguns minutos sai bem e agindo normalmente. Então, também lembrei da minha infância. Tenho 3 irmãos, sendo eu o mais velho. Minha irmã caçula sofria com um problema na região abdominal, que eu não sei ao certo qual era.
Fez um tratamento longo e acabou ficando boa. Porém, durante o tratamento, o problema a incomodava muito, provocando dores e mal-estar. Nesse período ela me procurava bastante. Eu a colocava deitada no meu colo e passava a mão na sua barriga. Dizia-lhe que estava fazendo massagem e que ela melhoraria. Ela ficava bem quietinha e um tempo depois o mal-estar passava. Sempre achei que aquilo influenciava a ficar bem ou que a movimentação na região pudesse aliviar os sintomas de alguma maneira. Nunca imaginei que pudesse ter participação direta nesse processo. Padre Guilherme faz uma pausa de alguns instantes antes de prosseguir. Como você já havia me aconselhado a usar as mãos para ajudar as pessoas, pensei que pudesse me ajudar a entender o que está acontecendo. Claro, posso, sim. Em primeiro lugar, você não precisa ter sentimentos de reprovação ao pensar que tem o poder de curar e de ajudar através das suas mãos, pois você realmente tem este poder. Assim como qualquer um também tem. Espere um pouco, Zenon. Não pode ser. Se fosse assim, por que todos não estão usando esta força? Pelo mesmo motivo que você não usava. Porque não sabem que podem. Quer ver como todos podem fazer isso? Qual é a primeira coisa que alguém faz quando se machuca? Não é levar a mão até o ferimento. É. De fato, é o que todo mundo faz. E por quê? Porque levar a mão ao machucado traz alívio. Mesmo que seja uma ação inconsciente, é assim que se busca amenizar a dor. Talvez possamos dizer até que se trate de um movimento instintivo. Assim como fazem os animais, que, quando se machucam, lambem seus ferimentos sem saber que este ato ajuda na recuperação por promover uma asepsia no local através da saliva. Boa explicação. Mas, qual é o segredo? O que as mãos fazem, ou o que faz as mãos terem tal propriedade? Não há segredo nenhum. Há apenas o desconhecimento da maioria das pessoas quanto a este assunto. Os mais antigos relatos da história da humanidade já tratam desta questão. Inclusive a Bíblia. Alguns chamam o processo de uso das mãos como imposição das mãos, outros dão outros nomes, mas isso não é relevante. O que importa mesmo é entendermos como o processo funciona. O nosso corpo é formado por inúmeros centros energéticos, os quais são chamados de chakras pelos orientais. Há 7 chakras fundamentais, localizados na cabeça, no pescoço e no tronco, mais ou menos alinhados com a coluna vertebral, que regem as principais funções do corpo humano. Eu falaria melhor ainda se me referisse às funções dos corpos, físico e não físico, que os humanos possuem. Além destes centros energéticos, existem muitos outros espalhados pelo corpo todo, cada um tendo uma função específica. Pois bem, você lembra que há pouco estávamos conversando sobre os corpos físico e espiritual e que eles interagiam e se relacionavam uns com os outros, havendo correspondência de cada parte de um corpo no outro? E que estávamos tratando simplificadamente o que chamamos de corpo espiritual como sendo um único, mas que, na verdade, este se desdobrava em outros. Lembro. Nós vamos voltar a falar deste assunto. Agora nós faremos apenas uma complementação ao que já havíamos conversado, identificando como se dá o intercâmbio entre os corpos, e através dos chakras que eles se comunicam e trocam informações. Os centros energéticos se replicam em cada um dos nossos corpos e estão alinhados uns com os outros. É por eles que passam, de um corpo para outro, todas as energias que criamos e movimentamos. E o que tem isso a ver com o uso das mãos? Tem tudo a ver, pois nas palmas de cada mão estão localizados centros energéticos muito intensos, através dos quais se consegue tanto irradiar energias para fora de nós como absorver energias externas com facilidade. Mas, no meu caso específico, como eu conseguiria alguma coisa, com facilidade ou não, através destes centros energéticos dos quais nunca ouvi falar e nem saberia como utilizar? Ora, Padre, os chakras funcionam sem que precisemos interferir, mesmo que não saibamos da sua existência. Assim como o nosso corpo físico, que sempre funcionou perfeitamente, mesmo antes que os cientistas descobrissem as funções de cada um dos seus órgãos. E aqueles para os quais ainda não foi possível desvendar o funcionamento, mesmo assim, também continuam cumprindo suas funções no organismo humano. Mas, então, alguém poderia perguntar: que diferença faz saber ou não saber? Ah, faz muita diferença. Mesmo que não tenhamos controle sobre o funcionamento de muitos dos nossos órgãos, como o coração,
pulmão, estômago, intestinos, cérebro e outros. Todo o conhecimento que tivermos sobre eles poderá ser útil para que os ajudemos a trabalhar melhor em nosso favor. Com os conhecimentos que temos hoje, sabemos que alguns hábitos são saudáveis e outros são prejudiciais para certos órgãos. O mesmo se aplica à alimentação, ao ambiente onde vivemos e à qualidade da vida que levamos. O saber possibilita que optemos por algumas coisas ou outras, de acordo com o que quisermos alcançar. E assim, se quisermos um corpo físico saudável, teremos que escolher as opções que repercutirão de forma saudável na matéria. Da mesma forma, se quisermos ser saudáveis espiritual e energeticamente, teremos que selecionar os sentimentos, as ações e as emoções que terão reflexo positivo no espírito. A regra biológica que determina que o que é usado se desenvolve e o que não é usado atrofia também se aplica às nossas características não físicas. Assim como podemos desenvolver nossos músculos estimulando-os através de exercícios nas academias, também podemos exercitar as nossas faculdades energéticas e espirituais através do seu uso consciente, além, é claro, do estudo. No seu caso, está ocorrendo um processo apenas empírico, ou seja, baseado na experiência sem um fundo de conhecimento teórico. Sim, é experimental. Mas, mesmo assim, parece que funciona. Funciona mesmo. E funciona simplesmente porque existe e está à disposição. Os chakras estão ali, funcionando, desempenhando seu papel, irradiando e recebendo energia sempre. Mesmo que você não saiba da existência deles e nem como funcionam, eles continuam atuando. Assim como o coração desempenha uma função vital para o corpo físico, os chakras também são vitais para a união e o intercâmbio de informações entre as nossas partes física e não física. E através destes vórtices energéticos que flui a energia que sustenta a vida, sem querer, Padre Guilherme faz uma careta, demonstrando discordância ou descrença. Zenon percebe e continua falando, sem se abalar. Pode parecer estranho à primeira vista, mas é a interação que existe entre o corpo físico e as demais estruturas que possuímos, através dos chakras, o que possibilita intervenções externas como as que você acabou de fazer no menino. Mas eu não fiz nada demais. Apenas coloquei, aliás, ele mesmo colocou, minha mão sobre o seu ombro. Bem, se fôssemos apenas nos deter no que pudemos observar fisicamente, não haveria nada demais mesmo. Porém, enquanto estava com a mão no ombro de Daniel, por certo você não estava pensando nos problemas que tem que resolver na sua paróquia, nem no que iria jantar esta noite, nem no filme que você viu na televisão, não é? Claro que não. Eu estava orando, pedindo a Deus que trouxesse alívio à dor que Daniel estava sentindo. Pois foi este o fator determinante que fez com que o menino recebesse a ajuda que você estava lhe desejando. Mas eu não precisaria usar as minhas mãos em Daniel para orar por ele, não foi, necessariamente, a oração nem o pedido de ajuda a Deus que fizeram o efeito que vimos. Claro, orar e pedir a providência de Deus potencializou a força do seu ato. Mas, antes da oração e do pedido, você acionou um conjunto de forças no sentido que você desejou, você direcionou ao menino a sua vontade de curá-lo. A vontade, a intenção, tem o poder de gerar energias incríveis que irão interagir com o alvo para o qual foi direcionada. Já sei. Você vai dizer que ainda não precisaria usar as mãos, pois a sua vontade não depende delas, isso mesmo. Não preciso, nem das mãos, nem de qualquer outra parte do corpo para desejar o bem a alguém. Só preciso de fé, você está certo. Em princípio, não precisa mesmo. E eu diria ainda mais, os passes nos centros espíritas também não precisariam do uso das mãos dos médiuns para transmitir aos outros uma energia que, afinal, nem é deles. No entanto, os resultados são diferentes quando se usam e quando não se usam as mãos. Faça uma experiência prática, em vez de colocar as mãos sobre o ombro de Daniel, apenas faça as suas orações com a intenção de aliviar a sua dor, e depois compare os resultados. Padre Guilherme ficou pensativo por alguns instantes antes de falar. Já fiz essa experiência, e então? Depois que constatei que Daniel me procurava quando sentia dor no seu ombro, eu resisti para aceitar o fato de poder levar-lhe algum alívio através das minhas mãos. Tive medo da soberba. Então, uma vez, quando vi que ele demonstrava dificuldade para movimentar seu braço,
Supus que ele iria me procurar e saí do seu alcance. Entrei e o deixei brincando no pátio. Recolhi-me em oração, do mesmo modo como fazia quando Daniel me procurava, mais ou menos pelo mesmo tempo que ele costumava ficar junto a mim. Na verdade,